Hi everyone, I hope that everyone is okay. Eu sou o professor Silvio e vamos dar início à nossa aula. Galera, lembrete rápido, lembrem de fazer as atividades, as aulas do Classroom. Faz a atividade obrigatória, computa a sua presença. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o seu professor, entre em contato com a sua escola para obter maiores informações sobre isso, ok? Na aula passada, nós falamos sobre os vocabulários de tirinhas e falamos também sobre os pronomes dos objetos. Na aula de hoje, que o nosso título é Cornflakes, nós vamos continuar, como sempre, ampliando o nosso vocabulário dentro dos nossos textos descritivos e informativos e vamos fazer uma revisão sobre o passado simples, ok? Pergunto a vocês, are you a morning person? Vocês são pessoas matinais? What's a good breakfast to you? O que vocês consideram como um bom café da manhã para vocês? Have you eaten a health diet? Vocês costumam fazer uma dieta saudável? E do you know how this morning cereal was created? Vocês sabem como foi criado, como foi iniciado o processo dos cereais matinais? Nós vamos observar. Read the chart and complete the sentences. Nós temos aqui um pequeno fragmento para completarmos as nossas frases. Who knew that the one American's first beloved cereal was invented by accident? It all started when, with Will Keith Kellogg, he's interested in medicine and about forgetfulness. Kellogg assisted his brother, who worked as a doctor at the hospital in Michigan, with his patients and their diets. Então, o processo dos cereais iniciaram através do Will Keith Kellogg, porque ele tinha a curiosidade, ele tinha o interesse pela medicina e por uma falta de sorte, vamos dizer assim, ele acabou criando um cereal que ficou muito famoso. Ele trabalhava junto com seu irmão num hospital e era responsável, auxiliava quanto às dietas dos pacientes. Nós temos duas frases. Primeira, American's first beloved cereal was by accident. E a segunda, he's interested in and about of created the flakes. Então, com base no nosso fragmento, vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Então, galera, observando o nosso exercício, nós temos aqui, American first beloved cereal was invented by accident. He's interested in medicine and about of forgetfulness created the flakes. Como eu já comentei com vocês. According to the chart, answer the question. Responsible for making bread dough one day, Kellogg accidentally left his main ingredient, boiled wheat, sitting out for several hours. When he came back to the roll the ingredient into the dough, the wheat became flaky. Então, o Kellogg era responsável para fazer a massa do pão, né? E ele acidentalmente esqueceu o ingrediente principal, que era o trigo fervido por várias horas. Quando ele voltou, ele inseriu esse ingrediente na massa e ele percebeu que o trigo ficou em flocos. Né? De acordo com o nosso fragmento, what Kellogg was responsible for? Qual era a responsabilidade dele? Did he plan to leave the boiled wheat sitting out? Ele planejou deixar o trigo em espera? What did happen when Kellogg main ingredient? O que aconteceu com o ingrediente principal dele? Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já retorna.
Então, pessoal, continuando respondendo o nosso exercício, what Kellogg was responsible for? Ele era responsável pelo quê? He was responsible for making bread, responsável por fabricar o pão. Did he plan to leave the boiled wheat sitting out? No, he didn't. Ele não tinha o plano de deixar o trigo. What did happen with Kellogg main ingredient? O que aconteceu ao ingrediente? The wheat became flaky. Então, o trigo se tornou um floco. Check true or false. Curious to see what would happen, Kellogg baked the flaky dough anyway, creating a crunchy and flaky snack. The flakes were a hit with his patients, so Kellogg embarked on a mission to unchain the production in large scale sale. Então, ele, com a curiosidade que ele tinha, o que ele fez? Ele moeu essa massa que tinha e percebeu que ficava um lanche crocante de flocos. E esses flocos foram foi assim muito bom, foi um hit entre os pacientes do hospital. E a partir dali ele propôs que ele ia produzir em larga escala para venda. De acordo com o nosso fragmento, Kellogg left the flake wheat. Ele abandonou os flocos. It was discovered a new snack. Foi descoberto um lanche novo. This new snack is a hit and created a new company. Foi criado a partir dali, tornou-se um hit e foi criado a partir dali uma nova empresa. The new snack was a hit at the hospital. O novo lanche foi uma febre no hospital. Vou dar um tempo para vocês verificarem e a gente já volta. Então, pessoal, verificando o nosso exercício verdadeiro ou falso, Kellogg left the flake wheat. It's false. Ele não abandonou o projeto dos flocos de trigo. It was discovered a new snack. Yes, foi descoberto um novo lanche a partir dessa proposta. The new snack was a hit and created a new company. It's true. A partir desse lanche foi criada uma nova empresa, ele passou a fazer produção em larga escala. E the new snack was a hit at the hospital. Então, realmente, ele foi um hit entre os pacientes, mas não dentro do hospital. Então, essa nossa informação, ela é falsa. Estudantes, nós vamos fazer agora uma revisão do passado simples. Lembrando vocês que toda vez que falamos de passado simples, a ação já aconteceu em um tempo determinado. Por exemplo, she saw her grandparents before the pandemic started. Ela viu os avós antes do início da pandemia. Né? Kellogg invented the cereal by accident. Kellogg inventou um cereal por acidente. Vejam que as duas ações já aconteceram em um período determinado. Para verbos regulares, lembrando que nós temos sempre dois tipos de verbos, regulares e irregulares, na forma afirmativa nós vamos usar, ao final do nosso verbo, a terminação ed. He traveled to Scotland 2 years ago. Ele viajou para a Escócia dois anos atrás. Para verbos irregulares, como o próprio nome já diz, nós não temos uma regra que siga uma formação para esses verbos, mas nós precisamos prestar atenção como eles são escritos, ok? Então, olhe lá. I was born in 1985. Eu nasci em 1985. Então, nós estamos mostrando uma data, mas was born indica que o verbo é irregular. Forma negativa, nós vamos usar auxiliar did not ou didn't
e o verbo na forma base, seja ele regular ou não. O que seria o verbo forma base, pessoal? A forma escrita normal. Por exemplo, Kellogg didn't assist his brother who worked at the hospital. Ele não ajudava, ele não auxiliava o irmão que trabalhava no hospital. He didn't leave the wheat sitting out several hours. Ele não deixou o trigo descansando por várias horas. Observem que tanto assist quanto leave estão na sua forma base. Um regular, o outro irregular, porque nós adicionamos didn't à nossa frase para deixá-la na negativa. Na forma interrogativa, invertemos a posição da auxiliar did antes do sujeito, seguido do verbo, também na forma base. Por exemplo, what did he do after he saw the flakes? O que ele fez depois que viu os flocos? Did the patient accept the snack? Os pacientes aceitaram aquele lanche? Né? Observem que também aqui, independente de ser regular ou não, o primeiro é irregular, o segundo é regular, né? Mas sempre seguindo esta ordem. Did, sujeito, verbo na forma base, ok? Agora, write the sentences, the verbs in the sentences. One is extra. Então aqui vocês têm que colocar os verbos que estão aqui na forma correta, né? Mas um deles vai ficar sobrando. Por exemplo, Augusta had Brian work the world's first computer program. Então, nós temos uma pessoa que foi a primeira mulher no mundo a criar programas de computadores. Ada Lovelace, the computer programming of today. Né? Então, Ada Lovelace, a programação de computação de hoje. Sir Alexander Fleming, millions of lives with his discovery of penicillin. Então, Sir Alexander Fleming, milhões de vidas com a sua descoberta da penicilina. E Will Kellogg, the inventor of cereal flakes. Will Kellogg, o inventor dos cereais, dos flocos de cereais. Usem os verbos no passado, lembrando, e um deles é este. Um tempo para vocês resolverem e a gente já volta. Voltando ao nosso exercício, pessoal, nós temos aqui, Augusta Ada Bryan developed the world's first computer program. Ela desenvolveu o primeiro programa de computação. Ada Lovelace influenced the computer programming of today. Ela influenciou a programação de computadores, né, ou programação computacional de hoje em dia. Sir Alexander Fleming saved millions of lives with the penicillin, né, ele salvou, e Will Kellogg was the inventor of the cereal flakes. Então ele foi o inventor dos cereais de milho. Como eu disse para vocês, nós temos
um dos verbos que está aqui, que foi de sobra, extra, ok? No exercício 5, check true or false and correct the false ones. Então, vocês vão verificar se é verdadeira ou falsa as frases e vão corrigir as frases que estão erradas. I woke up early yesterday to ride my bike. Levantei cedo para pedalar minha bicicleta. She's won a cruise last year. Ela está num cruzeiro ano passado. They went to Australia 5 years ago. Eles foram para a Austrália 5 anos atrás. E we doesn't shave yesterday. Nós não nos barbeamos ontem. Did you lend that book last week? Você emprestou aquele livro ano passado? Vamos dar um tempinho para vocês, verifiquem o que é verdadeiro e o que é falso e corrijam as falsas, por favor. Observando nossas frases, pessoal, a primeira frase, I woke up early yesterday to ride my bike, está correta. Por quê? Porque o verbo em questão aqui está no passado, woke up. She's on a cruise last year. Ela está num cruzeiro ano passado. Ela é falsa. Por quê? Porque o correto, she was on a cruise last year. Ela foi para um cruzeiro no ano passado. A terceira frase, they went to Australia 5 years ago. It's true. Por quê? Porque o verbo em questão é o verbo went, um verbo irregular. We doesn't shave yesterday. Nós não nos barbeamos ontem. It's false. Por quê? Porque o correto, didn't shave. Lembrando que a expressão de tempo ontem, a ação já aconteceu num tempo determinado. E a última, did you lend that book last week? It's true. Por quê? Porque nós temos did lend. Temos uma pergunta, o auxiliar did e o verbo na forma base, ok? What time is it? It's a quiz time. Nosso quiz de hoje, nós vamos verificar a alternativa correta. A primeira frase diz, the flakes were invented by Will Keith Kellogg. Os flocos foram inventados por Will Keith Kellogg. A. It's the ones of Americans' beloved cereal. B. It's used to treat patients bedridden. C. They were left because it was a mistake. A. Foi e é um cereal amado em toda a América. B. Foi usado para tratar pacientes que estavam acamados. Ou foi abandonado por causa do erro. Second question. The right sentence in the past tense. Então, a frase correta no passado simples. She ate cereal last Monday. Albert Einstein believed in the power of imagination. Kellogg develops a new snack. Ela comeu cereal na última segunda. Albert Einstein acreditou na força da imaginação.
e Kellogg desenvolve um novo lanche. Vou dar um tempo para vocês pensarem, a gente já volta. Galera, the flakes were invented with Kellogg. It's the ones of Americans' beloved cereal. O cereal inventado por ele foi o melhor ou é o mais amado cereal de toda a América. E a frase correta, Albert Einstein believed in the power of imagination. Observem o verbo believed que está no passado, ok? Food for thought, para encerrarmos com um pensamento, doing what's right today means no regrets tomorrow. Will Keith Kellogg. Fazendo as coisas certas hoje, nós não nos arrependeremos no amanhã, ok? Na nossa aula de hoje, nós ampliamos o nosso vocabulário através do nosso texto, fizemos uma revisão sobre o passado simples, espero que todos vocês possam, a partir daí, continuar os seus estudos e stay home and see you there, ok?